Shabbat Shalom, boa tarde. 11 de TV, 5.785, a contar da criação. 11 de janeiro de 2025, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, neste sagrado dia do Shabat. E como acontece em todo sagrado dia do Shabat, é exatamente a conclusão da Parashá da semana. E essa semana, a nossa Parashá, que se encerra hoje, Vayeri, que significa e ele viveu, falando sobre Yaakov, né? Então, nessa Parashá Vayeri, nós temos dois momentos cruciais, né, na história do povo judeu, que é a morte de Yaakov e a morte de Yosef, né? Então nós temos aí a morte de Yaakov, o qual é enterrado na terra prometida, lá na gruta de Marpelá, juntamente com os patriarcas Abraham e Isaac, juntamente com as matriarcas Sara, Rivka e Leia, né? E como já aprendemos também, na própria gruta de Marpelá, né, no piso inferior, né, já estavam ali sepultados Adão e Havá, né? Então são esses quatro casais que se encontram na gruta de Marpelá. E hoje também nós vamos encerrar o livro de Bereshit, Gênesis. Então nós vamos concluir o livro de Bereshit, né, o livro de Gênesis, e nós estaremos aí então no momento do encerramento, que nós vamos aí ter exatamente o Hazak, Venit, Hazek, né, que significa seja fortalecido, né? Aliás, seja forte, e que nos fortifiquemos, né? Então é a conclusão de todo o livro, né, dos 5 livros da Torá, ou Pentateuco, como queira alguns, onde nós temos aí o encerramento de cada livro, e vem com Hazak, Venit, Hazek, ok? Então hoje nós vamos centrar principalmente na questão das bênçãos de Yaakov para com seus filhos, e também, né, fazendo uma reflexão sobre a morte de Yosef, ok? Então nós temos aí, no princípio, né, Yaakov morre e é sepultado na terra prometida junto com os demais patriarcas. E Yosef morre, mas ele permanece, o seu corpo permanece na terra do Egito, né? E então nós temos aí a conclusão da nossa Parashá, e essa mensagem, né? Porque Yosef ele permaneceu, né, os seus restos mortais na terra do Egito. E depois ele fala sobre a questão para o povo, né? Fazendo com que aquela nova geração que está ali chegando, que leve os seus restos mortais no dia que o Eterno lembrar de vós, né? Leve os meus restos mortais para serem sepultados na terra prometida. Lembrando que nós vimos no shiur anterior que Yaakov, abençoando Yosef, ele fala que a porção de Shechem, né, será o lugar reservado para o seu sepultamento, né? Então aí é onde, quando Moshe lidera o povo na saída do Egito, e os restos mortais de Yaakov, aliás, de Yosef, são levados para a terra prometida e sepultados posteriormente lá em Shechem, ok? Então, amados, né, a Parashá Vayeri, ela está conectada com a questão ele viveu, que nos fala sobre Yaakov viveu 147 anos no seu total, e desses 147, 17 anos ele viveu feliz, né, com muito shalom no Egito, junto com a sua família e os seus filhos ali, né? Então, dentro desse parâmetro é que nós encontramos realmente Yaakov, né? Yaakov Avinu, o nosso pai Yaakov. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele trouxe, né, já vimos aí durante a semana,
também várias mensagens dentro do aspecto de mantermos uma unidade dentro do corpo, dentro da comunidade, e essa é uma questão que nós não podemos, em hipótese nenhuma, esquecer, né? A unidade e a lealdade na comunidade, né? Então nós precisamos ter essa união e essa lealdade, ok? Então por isso que a gente sempre fala aqui, ó, a nossa liderança é o Rav Yaakov Gerenstad, né? Tem vários rabinos que estão junto com ele, apoiam o trabalho dele, etc, né? Temos aí o Rav Dor Leon Atar, o Rav Michel Tabassinik, o Rav Shimon Brand, etc e tal, né? E outros mais dentro do campo Chabad, tanto no Brasil como em Israel e nos Estados Unidos. Mas, mesmo esses apoiando o trabalho do nosso Rav Yaakov, qualquer palavra que o nosso Rav Yaakov diz, como ele é a nossa liderança, então é a orientação que nós seguimos que vem dele. Então os demais rabinos, por exemplo, podem falar B, C, D, I, E, etc e tal. Mas nós ficamos com a palavra A, certo? Ou seja, nós ficamos com o princípio da palavra do nosso Rav Yaakov Gerenstad. É uma questão de lealdade, de responsabilidade, de disciplina, bem como também é uma atitude que nós precisamos ter para mantermos lealdade e unidade na comunidade. Então a comunidade Bnei Noach Brasil tem a sua liderança com Yaakov Gerenstad, né? Então ele é o nosso rabino ortodoxo, rabade, supervisor, orientador. Então qualquer outra palavra que é dita por outros rabinos, né, nós ficamos com a palavra do Rav Yaakov Gerenstad. E ponto final, não tem que ficar discutindo, mas o rabino X disse tal coisa, o rabino Y disse tal coisa. Pode falar um monte de coisa, nós ficamos com a palavra do nosso Rav Yaakov Gerenstad, ok? Então isso daí é o que está lá em Pirkei Avot, né, a Mishnah 1.6, né, que fala exatamente, procure para si um rabino e siga-o, né? Então essa é a questão. Então o nosso rabino é Yaakov Gerenstad. Você que ainda não tem um rabino como orientador supervisor, né, e queira realmente ter, é só encontrar um grupo Bnei Noach Brasil, né, da nossa comunidade, né, que está presente em todos os estados da nossa federação, né, se aproxima do grupo, né, faça o seu cadastro na plataforma Bnei Noach Brasil, né? Depois vamos colocar o link aí para você poder cadastrar na plataforma Bnei Noach Brasil e ter acesso aí vários, né, inúmeros vídeos com o nosso Rav Yaakov, trazendo aí desde a criação, orientações, estudos diversos, para que nós possamos ter aí o nosso cuidado no dia a dia. Ok? Baruch Hashem. Então essa é uma questão que nós tivemos também nesta semana, sobre lealdade na comunidade. É que nós precisamos manter isso. Então, a nossa comunidade, a sua comunidade, cada comunidade, ela tem as suas peculiaridades. Ok? Então o que acontece? Assim como as tribos de Israel. As tribos de Israel, 12 tribos, cada uma tem as suas características. E nós vamos ver nas bênçãos que Yaakov Avinu traz para cada tribo, inclusive comparando-a com certos animais, né? Então nós vamos ver o porquê disso também. São características de cada tribo, são características de cada comunidade. Isso significa que não há aquela questão da unanimidade em falar a mesma coisa, mas há a unanimidade na Torá. Então o que une as 12 tribos, né, é exatamente nas suas diversidades, o que vem unir as 12 tribos é a Torá. Então a mesma coisa acontece com os Bnei Noach, né? As nossas diversidades, né, não é para nos separar, é para nos unir mais ainda, através do estudo da Torá, das 7 leis de Noach, a nossa prece diária, bem como a nossa Teshuvá diária e a nossa de Sedaká. É onde que vamos mantendo a nossa união, a nossa unidade, a nossa lealdade, né, para podermos levar em frente a nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem.
né? Então, dentro da sua comunidade, às vezes tem lá um momento de desentendimento por causa de algum pensamento, de algum ensino, algo semelhante. Isto é para trazer mais união e mais unidade, e não divisão, né? Então, aqueles que estão realmente no meio da comunidade, né? Então, sem raiva, sem bronca, sem ódio ou coisas semelhantes, sem ciúmes, inveja e companhia limitada. Precisa ter o quê? Eu não entendi bem isso, eu no momento não aceito bem isso, porque eu não compreendi direito, né? Mas isso não é motivo de trazer o quê? Divisão. Porque quando acontece uma divisão, normalmente as pessoas que deixam o meio, o nosso meio, são pessoas que não se sujeitam à autoridade. São pessoas indisciplinadas, porque não aceita a autoridade. Não aceita a autoridade do Rav, Yaakov e Geranstad, não aceita a autoridade do emissário ou o líder local, entendeu? Então fica aquele negócio, fica aquelas brigas religiosas que nem acontecem em vários segmentos religiosos por aí. Há um desentendimento, né? O café saiu um pouco mais amargo, mais forte, né? Realmente a coisa ficou assim meio amarga. Em vez de trazer mais união e unidade, né? Então tem certos grupos que ficam se vitimizando, certos grupos que ficam aí com mimimi. Então, eu não vou ficar mais aqui. Pernas para quem te quer. Aí vai, abre outro grupo, né? Abre lá entre aspas, né? Querendo se passar por judeus, mas não são judeus coisa nenhuma, né? Então começa a criar religiões, que é abominação aos olhos de Hashem, né? Então a sentença é a morte pelos céus, certo? É a sentença. Então as pessoas precisam compreender que, assim como Yaakov, ele abençoou o povo na sua diversidade para trazer união e unidade, é uma realidade desde os tempos até aqui. Quando Israel se dividiu, as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, né? Yehudá e Benjamim, e as outras 10 tribos ficaram lá do outro lado, né? Quando as 10 tribos se apartaram de Yehudá e Benjamim, o que aconteceu com as 10 tribos? Foram assimilados pelas nações, caíram na idolatria, caíram na assimilação, caíram no engano, na ilusão exatamente das nações. E por isso é chamado as 10 tribos perdidas, né? Por quê? Porque abandonaram o fundamento. E aí caíram nos seus próprios erros, nos seus próprios pecados. Então isso acontece também no meio Benei Noach. Pessoas que... porque todo mundo quer ser líder. Todo mundo quer ser emissário. Ninguém quer sentar e escutar o estudo. Aprender o estudo. Então fica aquela briga entre aspas, né? Fica aquela briga do orgulho, né? Do eu, né? Do ego, né? E isso é perigoso, quando as pessoas deixam o ego falar mais forte, né? Então a tendência, normalmente, dessas pessoas é causarem divisão no meio das comunidades Benei Noach, certo? Aí nós chamamos de infiltrados, porque não vieram para uma conversão real e genuína como Benei Noach, abandonando a idolatria e abraçando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então são os infiltrados que vêm para trazer dissensão, divisão, e depois, né, arranca algumas ovelhas que levam junto consigo, e aí cria um novo grupo, cria uma nova religião, porque na realidade, né, a partir do momento que deixa o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ortodoxa, Rabad, né, está criando uma nova religião. E aí está realmente correndo sério perigo espiritual, físico, financeiro, sem sombra de dúvidas. Entendeu? Pode ter até uma, entre aspas, momentaneamente, uma prosperidade material, mas nem toda prosperidade material significa bênção divina, favor divino. Então as pessoas precisam compreender isso. A jornada, ela é muito séria e nós precisamos encarar isso. Por isso que as bênçãos de Yaakov, ela traz realmente esse exame introspectivo para que nós possamos estarmos focados na nossa tarefa suprema e não no nosso ego.
A nossa tarefa suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem e revelar Mashiach o mais rápido possível, ombro a ombro, com o povo judeu. Né? Então, este é um dos aspectos que nós precisamos estar focados, sem sombra de dúvidas. Então, por isso, as bênçãos, né, que Yaakov traz, então nós temos aí para uma introdução às bênçãos, porque Yaakov utilizou-se de animais e feras como meio de comparação a abençoar os seus filhos? Então os nossos mestres respondem. Desejava dessa forma indicar traços louváveis a seus descendentes. Quando um não-judeu quer obrigar o judeu a abandonar a Torá e mitzvot, Benei Israel, os filhos de Israel, os filhos de Yaakov, tornam-se teimosos e ferozes, como feras, recusando-se a obedecer essa tentativa de não-judeus, querendo realmente fazer com que os judeus abandonem a sua fé monoteísta com fundamento judaico. Por isso que não existe evangelismo para judeus. Segmentos religiosos e líderes religiosos que têm essa pachorra de pensamento e ensinar os seus membros a fazerem, entre aspas, né, conversão de judeus ao cristianismo, são verdadeiros ignorantes espirituais, ignorantes culturais e ignorantes da história. Por isso que você vê de vez em quando uns atrevidos, né, que vão lá no Muro das Lamentações pregar a respeito de outras religiões. E sempre são a quem? Os chamados cristãos, que têm a pachorra de querer entrar na casa alheia e de querer mandar na casa alheia. Os judeus não entram nas igrejas cristãs e falam, vocês têm que se converter ao judaísmo. E nem fica de porta em porta batendo nas casas das pessoas, falando para as pessoas se converterem ao judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo, ele respeita, ele tem vergonha na cara e respeita as outras religiões. Cada um no seu quadrado, ponto final. Agora, um abelhudo quer entrar na casa judaica e querer, entre aspas, evangelizar, converter judeus ao cristianismo, isso daí é uma pachorra que não tem tamanho, além de ser um grande fake news, porque não existe fundamento bíblico para tal situação, entendeu? E nós conhecemos a história, a chamada Inquisição, né? A chamada Inquisição obrigando, né, os judeus a se converterem ao cristianismo, uma história negra, né, obscura, cruel na própria história da humanidade, onde milhares de judeus foram mortos de formas cruéis, né, porque não se renderam a esta pachorra, a esta ilusão, a esse desvaneio, ok? Está nos anais da história, é só você pesquisar aí, ok? Deus, por outro lado, sempre se refere ao seu povo como uma pomba, pois quando ele ordena, segue-no mansos como uma pomba. Então é isso daí que fala, Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos. Apesar de Yaakov abençoar cada filho com um atributo específico, como por exemplo Yehudá, com a força de um leão, Naftali, com a rapidez da gazela, Beniamim, com a força e a compreensão de um lobo, também deu a cada um as qualidades de todos os irmãos, combinados entre si. Ou seja, apesar de Yaakov ele abençoar especificamente cada filho, no entanto, todos têm algumas características um dos outros. Por isso que forma a união e a unidade do povo judeu. Todos poderiam ter a força de leões e rapidez da gazela, e assim por diante. Mas cada tribo se destacava por uma qualidade específica, especial. Analogamente, apesar de Yaakov ter dado uma bênção especial a cada porção de terra em especial, incluiu todas as bênçãos na porção de cada um. Ou seja, todos estão interligados. Por isso, união, unidade e lealdade. Quando Yaakov abençoou os filhos, ele invocou Deus para realizar suas bênçãos.
Deus ouviu o pedido de Iacove e concedeu a cada tribo as bênçãos que Iacove abençoou e que tem permeado o povo judeu desde então até os dias atuais, até os dias de Mashiach e até o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Iacove reuniu seus 12 filhos a fim de dar-lhes a bênção da despedida. Rezou para que Deus ouvisse as orações de seus filhos em tempos de necessidade. Então ele profetizou: vocês serão reunidos na época da redenção do Egito, e sairão de lá eretos e de cabeça erguida. Purifiquem-se para que minhas bênçãos tenham efeito. Permaneçam juntos e unidos. Então serão merecedores da definitiva redenção através de Mashiach. Quando todos os filhos estavam ao redor do leito paterno, no momento da bênção, então Iacove perguntou-lhes, anunciou-lhes, agora revelarei um segredo a vocês. Contarei quando Mashiach virá no final do exílio. Mas quando Iacove quis continuar falando sobre este assunto, Deus não lhe permitiu, porque não queria que os judeus soubessem da data da chegada de Mashiach. Iacove viu a data da chegada de Mashiach, da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Mas ele não permitiu o Eterno, não permitiu que Iacove revelasse isso aos seus filhos. Entre outros motivos, um deles foi que, por ser uma data longa, os seus filhos poderiam cair no desânimo, as suas gerações poderiam cair no desânimo e poderiam se afastar rapidamente da Torá, da palavra de Hashem. Então, essa é uma das questões. Uma outra questão que os nossos sábios trazem para nós é falado pelos nossos mestres que a Shekhinah se retirou de Iacove para que ele não revelasse tal data. Iacove se viu incapaz de revelar o fim dos dias, pois afinal Deus quer que tragamos Mashiach por nossos próprios esforços e não pela ajuda de revelações de cima. Então, por que o Eterno ele impediu Iacove de anunciar isto? Porque ele não quer que as pessoas fiquem enraizados nas revelações que vêm de cima. Mas o que realmente o Eterno quer é que pelos nossos próprios esforços, quais são os nossos próprios esforços? A nossa techuvá diária, as nossas preces diárias, o nosso estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noa e a prática da Tzedaká. Atos de bondade, justiça, de caridade, ofertas, dízimos e doações. Através desses 5 passos, ombro a ombro com o povo judeu, para que nós possamos realmente ter, com os próprios esforços, o mérito de trazermos Mashiach, de revelar Mashiach. E não ficar na questão de revelações de cima. E você pode ver por aí, vários segmentos religiosos estão, entre aspas, cheios de profetas da última hora, que agora vai ser mesmo o fim dos tempos. Começou uma guerra lá no Oriente Médio, pronto, agora vai ser. Aí não acontece nada, aí eles mudam a conversa fiada deles, etc. e tal. Aí daqui a pouco vem lá uma ameaça de um país que vai apertar o botão nuclear. Aí vem os profetas da febre amarela da última hora e começa, agora vai ser o fim do mundo, o mundo vai acabar e agora nós vamos morar no céu. Só se virar estrela para morar no céu, Como é impossível o ser humano virar estrela para morar no céu, então, mais um factoide aí, das pessoas aí. E aí não acontece. E aí ficam sempre mudando de conversa e as pessoas, por não estudar, por não adquirir sabedoria, por não pesquisar em fontes dignas de confiança, que sempre é o judaísmo, ficam sempre sendo enganados. E que nem a palha ao vento, fica sendo levado para lá, para cá, Uma hora é assim, outra hora é assado, outra hora é torrado, E fica assim, Então, por isso, como diz muito bem, através do profeta Oséias,
Primeiramente falando dentro do aspecto do povo judeu. O meu povo erra justamente por quê? Por não conhecer as Escrituras. E assim acontece com as nações. As nações erram, pecam terrivelmente. As religiões pecam terrivelmente. Por quê? Porque não vão no fundamento judaico da palavra, da interpretação da palavra. Né? É isso daí que acontece. Aí fica palha ao vento. Ok? Então, que nós tenhamos aí ombro a ombro com o povo judeu os esforços através desses 5 passos para que os dias de Mashiach se revelem rapidamente a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ok? Então, Iaco ficou preocupado. Por que Deus tirou de mim a profecia para que eu não pudesse falar mais? Pensou ele. Talvez seja porque um de meus filhos não seja um tzadik. Talvez um ou algum deles adorem ídolos, como seus antepassados ou o seu avô Lavan fez? Iaco perguntou aos filhos, vocês servem apenas a Hashem? Vocês servem apenas o Eterno? Então todos responderam em uníssono. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouve, ó Israel, Deus é nosso Senhor, Deus é um. Então, quando eles responderam isso, então ele disse, ouve, ó Israel. Então os filhos estavam dizendo, ouve, ó Jacob, nosso pai. Deus, Hashem, é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. E somente Ele é um. Então eles estavam dizendo que eles não serviam a ídolo algum. Estavam servindo apenas a Adonai. Iaco inclinou-se para agradecer a Deus e respondeu em voz baixa, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito seja o nome da glória de seu reino para toda a eternidade. Então Iaco abençoou seus 12 filhos, repreendeu os que mereciam repreensão, mas não na presença dos outros, para que não se envergonhassem. Os elogios e as bênçãos foram ditos na presença de todos, pois Iaco desejava alegrar os seus corações. Suas palavras foram proféticas, quase todas já cumpridas, e algumas tornar-se-ão verdadeiras nos dias de Mashiach. A bênção de Reuven, Iaco disse, Reuven, você é meu primogênito, é um primogênito muito especial que merece ser louvado. Diferente da maioria dos primogênitos, que são ladrões e assaltantes, Ismael, Esaú. Esaú estava preparado para trazer animais a seu pai, mesmo que tivesse que roubá-los. Mas você foi zeloso em não tocar no que não te pertence. Quando saiu do campo na época da colheita, certificou-se em trazer para sua mãe apenas flores silvestres, sem dono. A maioria dos primogênitos odeia os irmãos. Caim odiava Revel, Ismael odiava Itsahaque, Esaú odiava Jacob. Mas você foi bondoso, dizendo a seus irmãos que não derramasse o sangue de Yosef. Normalmente o primogênito da família está encarregado no serviço de Deus, merece honras e recebe uma porção dupla dos pertences do pai. Porém você, Reuven, não receberá nada disso, porque pecou. Agiu de maneira muito precipitada, como um rio de corredeira. Devido à tua prece, explodindo em raiva, como água que se apressa em seu curso, você não será elevado a nenhuma dessas posições superiores, desde quando demonstrou zelo por tua mãe e desarrumou ambos os leitos, o do teu pai e da divindade. Iaco referia-se aqui ao episódio ocorrido na Parashá Vaishlach, quando Reuven interferiu nos arranjos matrimoniais de seu pai. Por isso, os Kohanim, que realizam o serviço de Deus, não virão de sua tribo, mas sim de Levi. E os reis não descenderão de você, mas de Yehudá. E você não receberá 2 porções como um primogênito. Em vez disso, os filhos de Yosef tornaram-se 2 tribos. Não cometa mais pecado no futuro, e então Deus o perdoará. A bênção de Shimão e Levi.
A Shimão e a Levi, Yaakov disse: vocês dois são irmãos, agiram como irmãos em relação a Diná, mas não a Yosef. Vocês têm personalidades semelhantes e gostam de fazer as coisas juntos. Ambos destruíram Shechem e ambos quiseram matar Yosef. Mas prestem atenção, vocês geralmente ficam furiosos e exaltados e por isso cometem erros. Suas armas são roubadas de Esav. Vocês ingressaram numa profissão que não era deles, quando aniquilaram o povo de Shechem. A arte bélica e o uso de espadas é próprio de Esav, não de nossa família. Além disso, o povo judeu luta de maneira diferente que os não-judeus. Nossas principais armas são no estudo da Torá e nas preces. Será mais perigoso se as tribos de Shimão e Levi permanecerem juntas. Portanto, eu as separarei uma da outra quando se estabelecerem em Eretz Israel, a terra de Israel. A terra de Shimão será bem no meio da terra de Yehudá, e a tribo de Levi será dispersa por toda Eretz Israel em 48 cidades diferentes, as cidades de refúgio. No futuro, a maioria dos pobres, escribas e professores descenderiam da tribo de Shimão. Assim, a profecia de Yaakov, de que esta tribo se manteria dispersa, seria realizada dessa maneira. Estes indivíduos seriam obrigados a perambular para angariar tzedakah ou para procurar o seu sustento. Também a tribo de Levi estará dispersa, em consequência de terem de viajar para coletar seus proventos de outros. Mas pelo menos para a tribo de Levi, esta dispersão se concretizou de maneira mais honrosa. Viajavam para coletar os dízimos, ofertas, presentes, doações que lhes eram devidos. Quando as outras tribos ouviram as severas palavras de Yaakov, começaram a retirar-se uma a uma, esperando o sermão similar. Mas Yaakov chamou Yehudá e elogiou. Yehudá, você agiu corretamente, admitindo sua culpa no caso de Tamar. Então a bênção de Yehudá foi. Yaakov abençoou Yehudá. Yehudá, todos seus irmãos admitem que você é o rei e líder entre eles. A nação inteira portará teu nome. Não serão chamados de Reuvenim ou Shimonim, mas de Yehudim, judeus. A princípio, será comparado a um jovem leão, porém mais tarde será comparado a um grande e poderoso leão, de quem todos sentem medo. Yaakov comparou Yehudá primeiro a um leão pequeno e jovem, e depois a um leão adulto. Yaakov previu que a tribo de Yehudá ficaria cada vez mais forte, como um filhote de leão que se desenvolve até ficar adulto. A tribo de Yehudá começaria a se fortalecer durante os 40 anos no deserto. O estandarte de Yehudá viajava na frente de todas as outras tribos. E mais, quando os judeus chegassem a Eretz Israel, Yehudá seria o primeiro a lutar contra os canaanitas. O primeiro juiz, Otiniel ben Kenaz, viria também da tribo de Yehudá. Mas tudo isso era apenas o começo da força de Yehudá. Yehudá finalmente seria como um jovem leão, na época de David, o poderoso rei, que sobrepujaria seus inimigos com coragem e a força de um leão. Tanto o jovem leão como o leão adulto podem ser interpretados como descrições do próprio rei David. No início, Davi seria apenas um general, e ainda não muito poderoso, como um jovem leão. Mais tarde seria coroado rei e tornar-se então poderoso como um grande leão. Yaakov continuou a abençoar Yehudá. De você, Yehudá, descenderão os líderes do povo judeu, até a época de Mashiach. Chamado em Shiló, Mashiach também será descendente de Yehudá. Yehudá, David, Salomão.
As colinas de Yehudá em Eretz Israel ficarão tão repletas de vinhas como uvas vermelhas, que as colinas parecerão rubras, e seus campos parecerão brancos por causa do cereal abundante e das inúmeras ovelhas. A bênção de Zebulun. Iacve abençoou Zebulun, dizendo: quando Eretz Israel for dividida entre as tribos, você receberá uma porção ao longo da costa. Viajará em navios cruzando os mares para negociar com as outras nações. A tribo de Zebulun fez um acordo com a tribo de Zahar. Os homens de Zebulun viajariam a negócios, enquanto que os membros de Issachar estudariam Torá o dia inteiro. Os mercadores de Zebulun dividiriam seus ganhos com os estudiosos da Torá de Zahar. Em troca, Deus daria uma parte da recompensa do aprendizado da Torá de Issachar para Zebulun. A recompensa de fazer caridade, devido a essa questão de Zebulun e Issachar. Nos tempos antigos, viajavam pelo oceano era muito perigoso. Muitos navios afundavam. Um judeu que costumava fazer muita caridade, certa vez viajou de navio. Rabi Akiva estava caminhando pela praia quando viu o homem embarcar no navio. Quando Rabi Akiva olhou para o oceano, uma terrível tempestade estava se formando. Logo o navio não poderia mais enfrentar as fortes ondas. A água começou a inundar o convés, e muito lentamente o navio começou a afundar, até que finalmente desapareceu dentro da água. Que pena que este maravilhoso judeu tenha se afogado, disse o Rabi Akiva. Irei aos rabinos do Beit Din e informá-los-ei de que este homem está morto. Então permitirão que sua esposa se case com outra pessoa. Quando o Rabi Akiva entrou no edifício onde os sábios do tribunal rabínico costumavam se reunir, outro homem também entrou. O Rabi Akiva não pôde acreditar em seus próprios olhos. O homem se parecia exatamente com aquele que havia visto embarcado no navio que acabara de afundar. Desculpe-me, Rabi Akiva disse surpreso, mas não viu o senhor a bordo daquele navio que acabou de naufragar? Sim, disse o homem. Como foi então que se a salvou do afogamento naquele mar terrível e furioso? Perguntou Rabi Akiva. E então o homem respondeu: foi o fato de doar dinheiro para a caridade que me salvou. Ou seja, como isso aconteceu? Então o homem disse: quando eu estava no fundo das águas, ouvi o anjo do mar chamando: rápido, ajude-nos a levar este homem para cima. Ele deu dinheiro para a caridade durante toda a vida. Senti-me sendo levantado e empurrado para a terra seca. Rabi Akiva exclamou: que maravilha! Que maravilhosa demonstração de como a caridade salva uma pessoa da morte. Um dos melhores tipos de caridade é sustentar estudiosos da Torá sem recursos, a oferecer-lhes dinheiro, permitindo que continuem seus estudos. Assim fazendo, ganhamos também um quião em seu aprendizado da Torá. Então essa foi a bênção para Zebulun. E aqui a história do Rabi Akiva. Então, é aquilo que os nossos mestres falam. Quando nós fazemos doações, praticamos de Sedaká, onde há estudos de Torá, nós estamos sendo livres da morte. Então, se a tua sentença de morte, porque nós temos data para nascer e data para morrer. E durante esse percurso, há muitos perigos na estrada, nessa jornada. Então, quando praticamos Tzedaká, né, muitos perigos de morte, que muitas vezes nós não vemos, mas nós estamos sendo livrados diariamente, por causa da Tzedaká que se faz. E há vários níveis de Tzedaká, que já foi falado aqui hoje e outros dias. Entendeu? Então, a Tzedaká, ela muda os maus decretos. E mesmo que o seu dia de morte chegou, por você praticar exatamente a Tzedaká, o próprio Eterno, ele prolonga a sua existência. A sua vida se torna mais longa. Então a data da sua morte, ela muda de data, pela providência divina, pelo decreto divino. Então vejam o poder da Tzedaká. E também, como diz Maimônides, todo aquele que pratica Tzedaká, no mínimo, o Eterno restitui
duplamente, no mínimo. Então, por isso, não tenha medo de dar de sedacá. Não tenha medo de praticar a sua oferta, seu dízimo, sua doação, atos de bondade, atos de caridade, atos de justiça. Jamais Deus te deixará na mão. Ele estará sempre provendo para ti. A bênção de Zahar. Iaco abençoou Issachar. Issachar é comparado a um jumento ossudo que carrega o fardo colocado às suas costas pelo amo. Assim também os membros de Issachar aceitam as provações e fardos para estudarem diligentemente a Torá. Muitos deles tornar-se-ão membros do Supremo Tribunal e decidirão as questões das leis judaicas. Por que Issachar é comparado a um burro? Acaso os elogios de Issachar não se destacariam ainda mais se Iaco tivesse descrito como leão ou pantera em vez de burro? A resposta é que o caráter do burro é diferente dos outros animais. O burro não se rebela contra o seu dono quando este impõe-lhe uma carga, mas suporta-a pacientemente. A mesma característica é verdadeira para Issachar. Ele aceita a boa vontade do jugo da Torá. Como o burro não se importa com seu próprio prestígio, mas com a honra do seu dono, assim também Issachar, o estudante da Torá, desconsidera sua própria honra e vive para glorificar o nome de Deus. Ao contrário de Zivulun, os membros de Issachar não viajaram ao exterior para negociar, ficaram sentados na quietude de suas casas de estudos, a fim de adquirir um conhecimento vasto e profundo da Torá. Saberão então como ensinar e orientar os outros judeus? Como as costelas do burro são salientes e claramente visíveis, assim é a Torá de Issachar, de magna clareza. Como o burro que não tem estábulo, mas deita-se para dormir entre as fronteiras de qualquer cidade, aonde carregue mercadorias, assim é Issachar, preparado para sacrificar as comodidades da vida em prol do seu estudo. A terra de Issachar, em Eretz Israel, será abençoada e produtiva. Os membros de Issachar não precisarão passar muito tempo trabalhando na terra. Ao contrário, poderão ocupar-se com o estudo de Torá sem ter que investir muito tempo nos negócios, ou seja, dedicação ao estudo da Torá. Os frutos da porção de Issachar eram tão gigantescos que quando eram vendidos a outras nações, estas ficavam perplexas pelo seu tamanho, pela dimensão dos seus produtos. Os judeus lhe diziam: vocês se surpreendem com esses frutos? Se vissem seus donos que estudam a Torá dia e noite sem parar, então entenderiam. Deus deu-lhe enormes frutos, proporcionais aos tremendos esforços que investe no estudo da Torá. Em consequência, muitos não-judeus se converteram ao judaísmo ao longo da história. A bênção de Dan. Dan é comparável a uma serpente de duas formas. Primeiro, quando os judeus viajarem pelo deserto, a tribo de Dan viajará atrás de todas as outras tribos, como cobras. Os homens de Dan lutarão contra os inimigos, atacando-os pela retaguarda. Segundo aspecto, Iaco comparou o juiz Shimon, que é o famoso Sansão, né? Shimon, né? Que é o Sansão, em particular, a uma cobra. Iaco previu o forte e poderoso Sansão ficará de tocaia ao lado da estrada, e então saltará subitamente e atacará os inimigos dos judeus, os Pelishitim, né? Os filisteus. Matará os soldados mais fortes entre os filisteus, mesmo os que têm cavalos. Iaco visualizou também a queda e a morte de Sansão. Por isso, exclamou, né? Deus, ainda teremos que esperar pelo Redentor final para trazer-nos a salvação definitiva. Porque Iaco comparou Yehudá a um leão e Dan a uma cobra. O leão e a cobra têm métodos de lutas diferentes.
O leão é o mais forte de todos os animais e nada teme. Por isso ataca e luta abertamente. A serpente, porém, fica na espreita enquanto aguarda. Ataca de repente, furtivamente, para derrubar sua vítima. Iacove previu a tribo de Erudá lutará como um leão, em campo aberto. A tribo de Dan, porém, especialmente Sansão, o juiz oriundo da tribo de Dan, usará os métodos da serpente. Seus membros atacarão os inimigos de surpresa e os dominará, fazendo movimentos falsos e inesperados. É a tribo de Dan. A bênção de Gade. Iacove abençoou Gade. Os homens de Gade serão fortes heróis de guerras. Marcharão na frente quando os judeus conquistarem Eretz Israel, na época de Yehoshua, Josué. Depois os homens de Gade retornarão em paz para sua própria terra, na margem leste do Jordão, e nenhum deles faltará. Será perigoso para eles ali viverem, porque estão cercados de inimigos. O lado leste do Jordão é fora da terra de Israel, onde eles quiseram morar. Porém, derrotarão os adversários e os perseguirão de volta até seus países, e lá se apropriarão dos seus despojos. A bênção de Asher. A terra de Asher produzirá ricos frutos. Muitas oliveiras crescerão na porção de Asher, em Eretz Israel, fazendo o azeite fluir do solo como água. Judeus de todas as partes virão até eles para comprar azeite de oliva. Asher suprirá óleo para o serviço do Beit Hamikdash, o grande templo. A bênção de Naftali. Naftali é comparado a uma gazela. Havia duas razões para Iacove comparar Naftali a uma gazela. Primeiro, assim como a gazela corre rápido, assim os frutos na parte de Eretz Israel, pertencente a Naftali, amadurecerão mais rapidamente que em qualquer outro lugar. O povo de Naftali será o primeiro a fazer a bênção, Shechechiano, sobre uma nova fruta. Segundo, o próprio Naftali, mais tarde, muitas pessoas de sua tribo serão ligeiros e rápidos, como a gazela, quando os judeus precisarem de um mensageiro ágil para levar as notícias a qualquer lugar, eles enviarão os homens de Naftali. A bênção de Yosef. Yosef é um filho gracioso, um filho que encontra graça. Yosef é um filho gracioso, um filho que encontra graça aos olhos de quem vê. Yosef mereceu esta bênção relacionada com o olhar por ter protegido sua mãe do olhar de Esav. Na Parashá de Vaishlach, quando Esav veio ao encontro de Iacove, Yosef pensou, talvez esse perplexo fixe seus olhos em minha mãe e a cobiçará. Então resolveu posicionar-se em frente dela. Aumentou sua estatura para encobri-la. Por isso foi abençoado por Iacove. Você cresceu para bloquear a visão de Esav. Portanto, merecerá grandeza. Iacove continuou exclamando, moças ficarão de pé para vê-lo sobre os muros do Egito, atirando-lhe joias. As palavras de Iacove referem-se ao episódio ocorrido quando Yosef tornou-se vice-rei. Foi conduzido pelo Egito inteiro, e todas as mulheres egípcias, até as nobres, subiram no topo dos telhados, atirando joias sobre Yosef, a fim de atrair a sua atenção. Contudo, ele não deu sequer uma única olhada para o lado delas. Está aí a importância do olhar, né? Cuidado com o olhar. Né? O olhar, ele traz muitas mensagens, ou positivas ou negativas. Yosef foi amargurado, odiado, mas permaneceu firme, resistindo à esposa de Potifar. Controlou-se e não pecou. Portanto, mereceu ornamento de ouro em seus braços, dados pelo faraó. Conseguiu resistir ao pecado, pois teve uma visão de seu pai Iacove. Por isso, Deus te abençoará, dando-lhe uma região abençoada com o orvalho dos céus
e água da terra no local privilegiado. Bendita é a mãe cujos seios amamentaram um filho tão grande, um filho tão nobre, e o útero que deu à luz a um filho tão sábio. Jacob amava tanto Rachel que, mesmo abençoando Iosif, seu filho, mostrava preferência por Rachel, atribuindo ao seu filho qualidades dela. Reconhecia que a virtude de Iosif era resultado de ter nascido de Raquel, a Tsadequete, né? Uma mulher justa. Sejam as mulheres da tribo abençoadas para que não percam seus bebês e para que não lhes falte leite para alimentá-los. Você, Iosif, será abençoado com bênçãos ainda maiores que aquelas que meus pais, Abraham e Isaac, me concederam. A bênção sem limites, englobando o mundo inteiro. Que todas as minhas bênçãos se tornem realidade para você, Iosif, que tornou-se um governante no Egito, e mesmo assim não se descuidou da honra de seus irmãos. A bênção de Beniamim. A tribo de Beniamim será forte como um lobo que despedaça sua presa. O Beit Hamikdash será construído na porção de Beniamim, em Eretz Israel, e ali Deus deixará sua divindade repousar. Quando o rei Salomão estava prestes a construir o Beit Hamikdash, as tribos começaram a brigar entre si. Cada um dizia: o Beit Hamikdash deve ser construído na minha porção. Deus exclamou: tribos, todas vocês são de Sadiquim, contudo, são todas sócias na venda de Iosif, com a exceção de Beniamim, que não participou. Portanto, desejo habitar nessa porção. Por que Jacob comparou a força de Judá àquela de um leão e a força de Beniamim à de um lobo? Depois que um lobo despedaça um animal, não permanece no lugar, mas abocanha alguma carne e foge correndo. Um leão, porém, não tem medo de ficar perto do animal abatido e banquetear-se com ele. Beniamim foi comparado a um lobo porque o rei da tribo de Beniamim, Shaul, governou apenas por um curto período de tempo. E Judá, porém, foi comparado a um leão porque o reino de David perdurou por muitos anos. E então o governo foi transmitido para sempre aos filhos de David. Por isso, o rei Mashiach, quando revelar-se, o seu reino será o reino, numa linguagem humana para compreendermos, será um reino de 1000 anos. Como está em Salmos, 1000 anos para Hashem é como um dia para Hashem é como 1000 anos. Ou seja, o que pode se fazer em 1000 anos, Hashem pode fazer em um único dia. Então, o rei Mashiach vem exatamente de Yehudá, David e Salomão. Ok? Então essas são as bênçãos para com os filhos de Jacob. Ok? Mais algumas coisas pertinentes a estas bênçãos, com a graça de Hashem, sempre nos estudos da Torá, que estaremos trazendo aqui para os amados. Ok? E finalizando a nossa paraxá, Edna. Vixe, agora está lá no fundo do quintal. Temos Razak aí. Edna. Oi. Daqui a pouco vamos fazer Razak. Por gentileza, vem nos ajudar aqui. Ok? E no capítulo 50, verso 22 a 26, nós temos aí exatamente o momento da morte de Iosif. Então, no versículo 25 diz: Iosif então comprometeu os israelitas por um juramento. Deus certamente se lembrará de vocês, e então vocês deverão levar meus ossos daqui. Iosif morreu com a idade de 110 anos, ele foi embalsamado e colocado no caixão junto ao Egito. Por que Iosif permaneceu no Egito? Porque, de forma simples, por causa do tempo, Iosif, o líder, ele permaneceu no Egito com todas as gerações que vieram posterior. Então, como líder sobre o povo, ele permaneceu no Egito. Isso significa que as gerações que permaneceram no Egito não estavam sozinhos. Iosif estavam com eles.
Então, dessa forma, quando a geração saiu do Egito, Iosif saiu junto com eles. O grande líder saiu junto com o povo judeu em direção à terra prometida, a Eretz Israel. Ok? Então, essa é a mensagem sobre a morte de Iosif e permanecer, né, enterrado ali no Egito. Ok? Vamos então fazer Razak, Razak, Venit, Razek. Eu vou falar em hebraico e junto com a Edna vocês vão repetir em português, né? Seja forte e que nos fortifiquemos, né? Já decorou, dona Edna? Então vamos lá. 3 vezes, hein, pessoal? Razak, Razak, Venit, Razek. Seja forte e que nos fortifiquemos. Razak, Razak, Venit, Razek. Seja forte e que nos fortifiquemos. Razak, Razak, Venit, Razek. Seja forte e que nos fortifiquemos. Baruch Hashem. Hashem. Esta é o nosso livro de Gênesis, Bereshit, que as lições aqui trazidas a vós até o presente momento, que muitas lições sejam praticadas já. Lembrando que o estudo da Torá e as mitzvot é que faz com que os dias de Mashiach, juntamente com as preces diárias, de Sedaká, estudo das 7 leis de Noah, faz com que os dias de Mashiach se abreviem e ele se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Só lembrando, a Havdalah será às 19h36. Uma semana abençoada com Hashem. Shalom, shalom.